Vamos continuar com o nosso curso de Projeto e Análise de Algoritmos. Se você chegou aqui agora, então volta um pouquinho para trás, porque a gente está falando de divisão e conquista. A gente já falou de algumas técnicas de divisão e conquista, só que a gente analisou mais ou menos ali, né, como é que são as complexidades e tudo mais, porque existe uma certa dificuldade. Eu mostrei por cima como fazer o método da árvore de recursão. Hoje lá no final eu vou dar uma revisitada nisso. Mas mais importante é você chegar aqui já tendo pelo menos uma boa ideia do que é isso. Pelo menos uma boa ideia do que é divisão e conquista, para depois ter uma boa ideia de como que é o método para você estimar a complexidade de um algoritmo de divisão e conquista a partir de relação de recorrências baseado em uma árvore de recursão. Parece bastante coisa, mas se você já viu isso, acho que você sabe do que eu estou falando. Hoje, eu vou falar sobre o teorema mestre para resolver essas relações de recorrência como as que eu já tenho mostrado nas aulas até agora. Da primeira vez que eu fiz PA, tinha esse bilhete lá. Com certeza não fui eu que fiz, tá? E ele é verdadeiro. Inclusive, quem assinou isso aí. Mas o ponto é que não é bem verdade, porque precisa resolver um pouquinho de relação de recorrência sim, tá? Nesse ponto, se eu tivesse em condições normais aí, em aulas presenciais, né, compridas, etc., eu resolveria bastante a relação de recorrência na lousa. E nesse momento já o pessoal já estaria meio cansado. Acontece. Mas é importante, tá? E aí o teorema mestre ajuda a eu não ter que resolver de fato muitas dessas relações de recorrência. O teorema mestre generaliza para um determinado formato que é bastante comum de relação de recorrência, um jeitinho com bem menos conta aí para você achar qualquer complexidade. E esse cara tá aqui, tá? E aí eu já vou dizer o seguinte, existem alguns formatos diferentes. Se você olhar o material do Paulo Feofiloff, que de vez em quando coloca como material complementar, tá de um jeito. Se você olha lá no livro do Tim Hofgarden, né, que eu sempre tô comigo aqui, ele faz de outro jeito. Na verdade, todos eles são a mesma coisa, só muda um pouquinho do formato. Então a ideia dessa aula aqui é eu não só apresentar o teorema mestre, mas como apresentar em diferentes formatos para que vocês consigam usar ele de forma mais flexível. Esse teorema mestre é uma ferramenta. Eu não vou mostrar como que chega nisso que já está aqui no slide, você provavelmente já não está nem ouvindo o que eu estou falando porque você está lendo, né? E você, se estiver me ouvindo, está me ouvindo em 2x. Mas provar esse cara não é difícil, tá? De novo, o Tim Hofgarden está aqui. Ele tem uma prova excelente, ele come algumas páginas com isso, mas se você sabe a tal da árvore de recursão, você vai chegar aqui e vai fazer um método da árvore de recursão para formas genéricas, para números diferentes ali, e aí você vai conseguir generalizar bem essa coisa, para isso que eu vou mostrar aqui nesse slide. Então, o que é esse cara, né? Bom, o teorema mestre é essa ferramenta que tenta simplificar a resolução de relações de recorrência, tá? De funções que tem especificamente esse formato aqui, tá? Então eu vou usar esses numerinhos aqui, A, B, e o N é o tamanho da minha entrada, tá? Depois eu vou mudar um pouquinho esse formato aqui da frente. Mas a gente já viu isso aqui, né? Então aqui é quantas chamadas recursivas eu faço. Esse aqui é o A. Geralmente eu construo assim minha relação de recorrência. Cada chamada recursiva vai diminuir o meu problema em um determinado fator. O mais comum é 2, mas só que também tem vários outros fatores, tá? Conforme a gente for vendo algoritmos, a gente vai ver fatores diferentes aí. Esse fator que eu estou falando é o B. E aqui na frente sempre tem uma funçãozinha que a cada nível da minha recursão eu tenho um tanto de operações ali. Geralmente esse tanto de operações ele é uma função da entrada, certo? Do N, que na verdade é o N naquele nível da recursão, que é esse N aqui. Beleza? Bom, e aí para todo A maior do que 1, então quando A, primeiro, eu falei que não, em alguns casos eu continuaria tendo que fazer conta, né? Quando A for 0, já não faz sentido isso aqui, né? O A tem que ser maior ou igual a 1. E o B tem que ser maior do que 1. Então esse B tem que ser maior do que 1 é importante, tá? Então eu tenho que realmente dividir meus fatores. Então se eu fizer alguma coisa que for naquele formato T de N igual a T de N menos 1, por exemplo, esse cara aqui, ó, não tá nesse formato, porque não existe aquele B aqui, tá? É maior do que 1.
E aí esse NB pode ser arredondado para cima ou arredondado para baixo, ele pode não ser exatamente, né, uma divisão ali. Então, por exemplo, eu posso fazer, em vez de fazer assim, ó, T de N sobre 2, né, eu já fiz alguma coisa antes, que era, desculpa, eu tirei esse 2 aqui, T de N sobre 2 arredondado para cima, mais, opa, e aqui fecha, né, mais T de N sobre 2 arredondado para baixo. É isso que eu quis dizer com esse começo, tá? Como a letra ficou feia aqui, eu vou tirar, quem for ter esse slide depois vai ter sem essa bagaceira aqui. Ok, e daí, né? O que eu faço com isso? Bom, eu resumo toda a minha resolução de relação de recorrência para esses 3 casos que estão aí embaixo. E isso é maravilhoso. Bom, o que eu vou ter que olhar aqui é essa relação, né, de n elevado a log de a na base b menos um epsilon ou mais um epsilon. Tá? Esse epsilon é maior do que zero, então é só para dizer que esses caras não são iguais, né? Então esse cara é big O, né, o primeiro caso. Se a minha função aqui, ó, ela for big O, então lembra das relações? Big O tem o gostinho de menor ou igual, e o ômega tem o gostinho de maior ou igual, e o θ tem o gostinho de igual, né? Elas se relacionam com essas inequações. Então se a minha função ela for menor do que n log de a na base b, né, ou for O de n a base b menos esse epsilon, só para não dizer que é igual, né, só para tirar aquela coisa de igual, então eu caio nesse caso aqui. O meu t de n é θ de n elevado a log de a na base b. Simples assim. Se esse cara, a minha função de n, que esse cara for exatamente θ de n de a na log, n elevado a log de a na base b, então o meu t de n vai ficar essa coisa um pouco maior aqui, né? Vai continuar mantendo esse n de elevado a log de a na base b, vezes um log de n. Mas caso esse cara seja maior, né, ou seja, a minha função seja ômega desse n elevado a log mais um epsilon, então o que vai predominar é a minha função f de n. Existe um outro formato que é um pouco mais fácil de ver a coisa, que é esse aqui. Eu troco a minha função f de n por uma constante c vezes n elevado a k. E aí eu posso fazer a continha baseado nesse k aqui principalmente, tá? Quando eu faço esse formato, eu escondo algumas coisinhas aqui para frente. Então aqui eu posso ter algumas outras funções qualquer de menor ordem, tá? Então mais f de menor ordem aqui, ó, que eu posso simplesmente ignorar, tá? Então se eu tivesse um O de 1 aqui, alguma coisa nesse sentido, ou tivesse um k menor, etc., eu posso simplesmente ignorar aqui. Aqui continuam então as mesmas coisas, o a tem que ser maior ou igual a 1, b maior do que 1 e assim por diante. Só que aí o jeito que eu escrevo é diferente. Então, ó, lembrando o seguinte, se o log de a na base b for maior do que o k, isso significa exatamente que o a é maior do que b elevado a k. Tá? Só você virar as coisas aí. Eu vou usar esse formato aqui, apesar do teorema mestre ser descrito nesse formato aqui. Eu acho mais fácil, mas é questão pessoal. O ponto é, se o log de a na base b for maior do que o k, ou se o a for maior do que b elevado a k, então eu caio nesse primeiro caso. Aqui é um pouco mais fácil de ver pelo seguinte, né? O que está acontecendo nesse caso? O a é ser maior do que o b elevado a k. Cada vez eu diminuo nessa proporção, cada recursão diminui nessa proporção. E eu faço uma operação que é o n elevado a esse cara aqui. Então, essa relação de exponenciação, ela se associa diretamente, para eu definir qual que é a minha complexidade, com quantas chamadas recursivas eu faço. Se o número de chamada recursiva que eu faço é bastante alto, então vai predominar aquilo que a gente abriu aqui, né, já com a árvore de recursão. Quantas vezes abre, até onde vai, etc., né? Esse cara vai ser uma ordem menor, né, do que não vai predominar, então eu vou ficar com o log, esse log aqui vem da altura da minha árvore de recursão. Já se esse cara for igual a k, então os dois termos vão ficar importantes. E aí vocês vão fazer em alguns casos e vocês vão ver que aí eu caio no θ de n elevado a k vezes log de n. Então isso aqui é igual, né, no slide anterior, porque antes eu fiz aqui o n elevado a log de a na base b. Como eles são iguais, então esse caso do meio aqui, ó, é n elevado a k. É equivalente. O meu último caso é quando o a é menor do que o b elevado a k. Nesse caso, vai predominar
essa é a minha função n elevado a k. Então, o meu t de n é θ de n elevado a k. Fica muito mais fácil fazer isso com exemplos. Então, aqui está um exemplo. O t de n é 2t de n sobre 2 mais 7 de n mais 2. No próximo slide está mais bonito, mas eu já vou fazer um pouquinho com vocês aqui. Ó. Esse cara eu posso ignorar. Esse cara aqui, ó, é a minha f de n. Ou então, isso aqui é c, que é igual a 7, e o k igual a 1. E aqui eu tenho o meu b, que é igual a 2, então o b está aqui. E o meu a também é igual a 2. E agora, né, em qual caso do meu teorema mestre que eu caio? Bom, eu coloquei aqui mais bonitinho, voltei com as minhas cores, que eu acho que fica mais fácil de associar. Então tá aqui os números que eu falei, né? 2, 2, 7, 1, para A, B, C e K. Eu ignoro o mais 2. Nesse caso, eu caio naquele casinho do meio, que é o igual, né? A é igual a B elevado a K. Se A é igual a B elevado a K, então o meu t de n é θ de log de A na base B, que nesse caso aqui é log de 2 na base 2, que dá 1. Esse cara dá 1. Log de n. Então eu tenho uma operação aqui que é θ, né? Desculpa, de n log n. Se você já está acompanhando esse curso e você pegar esse 7n mais 2 aqui e substituir por um O de n, ou θ de n também, né? Tanto faz, você vai cair exatamente no caso da soma de subsequência que eu dei, né? Um exemplo com divisão e conquista da soma de subsequência máxima. Então, se você não lembra, volta lá na aula. E agora, se eu mudar isso um pouquinho, né? Se eu simplesmente fizer esse cara, t de n igual a t de n sobre 2. Onde que eu vou cair? Bom, nesse caso, eu continuo com a igual a b elevado a k? Primeiro que assim, nesse caso eu teria que falar que o c é igual a 0. E aí quanto que é k? Aí eu consigo responder essa pergunta? Não consigo, tá? Porque esse k fica indefinido. Mas aí eu disse para vocês que eu ia mostrar jeitos de você usar aqueles dois formatos diferentes, e esse é um caso. Né? Eu posso usar o primeiro formato, a f de n. Né? F de n, nesse caso, agora sim, é 0n. Nem importa o k aqui, é 0 vezes n elevado a qualquer coisa, não importa. Porque aí eu vou olhar o f de n. O f de n, nesse caso, ele é igual ao θ de log de a na base b. Por quê, né? Log de 1. Então, a log de 1 fica 0. N elevado a 0 é igual... Então, isso aqui vai ficar, θ de 1, perdão. É 1, porque é n elevado a 0. E θ de 1 é constante, né? F de n é θ de 1. Esse cara, 0n, é constante. Então, nesse caso, uma vez que eu estou no θ de n, eu caio naquele mesmo casinho do meio. Só que dessa vez, o meu n aqui ele some, justamente porque o log de a na base b dá 0, esse cara dá 1, fico com θ de log n. Quem que é esse cara aqui? Bom, eu falei que aqui é 0n, né? Mas isso aqui poderia, esse f aqui, se ele fosse 0n mais uma constante, eu cairia exatamente na busca binária. Então, a busca binária não é exatamente um algoritmo de divisão e conquista. Tem gente que chama de redução e conquista, né? Não tem exatamente uma conquista ali. A conquista é só você achar a resposta, mas não tem a questão de responder sobre problemas, etc. Você só vai dividindo pela metade do seu problema. Então, dá uma relação de recorrência desse jeito, que t de n é igual a t de n sobre 2, mais alguma constante, que é o que você faz ali para verificar se o seu cara que você está procurando está para frente ou para trás. Bom, vamos continuar com o exemplo, né? Aqui a gente tem uma nova função, agora 4t de n sobre 2 mais um O de n. Bom, eu poderia usar o formato do f de n aqui, mas eu acabei de fazer isso, né? Acabei de falar isso. Então, eu vou usar o primeiro formato, que é esse aqui. Aliás, o segundo formato, que é esse aqui. Nesse caso, A é igual a 4, tá aqui o A, né? O meu B é igual a 2, tá aqui. O meu C tanto faz, porque nesse formato aqui, no fim das contas, a resposta não usa o C. Eu uso só o N, aliás, eu uso só o K, o B e o A. Então o meu C, tanto faz aqui. Mas o meu K com certeza é 1, porque ele é O de N. Se meu K fosse maior que 1, ele teria que aparecer aqui no meu Big O.
Então, nesse caso, eu já caio no maior, né, que é aquela minha última linha. Na verdade, a primeira linha do teorema mestre maior, né? Desculpa, eu inverti a ordem, mas tudo bem. Do jeito que eu apresentei a primeira linha. Que é isso aqui, né? Eu caio nesse caso aqui, meu t de n é θ de n elevado àquele log. Nesse caso, o log aqui, que é log de 4 na base 2, dá 2, então eu tenho θ de n ao quadrado. Esse cara aqui também já apareceu no meu curso. Ele é aquele algoritmo de multiplicação de grandes números usando divisão em conquista. Mas não é a multiplicação de Karatsuba, porque isso aqui é antes de usar aquele truque de Gauss. E eu não falei para vocês qual que era a relação de recorrência lá, mas dava para a gente tirar, né? Eu faço uma operaçãozinha de O de n a cada nível da minha interação, da minha recursão, e eu faço 4 chamadas. O ponto importante é isso, né? Eu faço 4 chamadas recursivas e eu estou sempre dividindo o tamanho dos meus números, né? Que é o número de dígitos dos números que eu estou usando na multiplicação, por 2. Então, eu caio aqui, exatamente nesse caso. Se eu uso o teorema de Gauss, se eu uso o truque de Gauss para fazer aí sim a multiplicação lá de Karatsuba, esse número de chamadas recursivas cai para 3. Se você não lembra, volta lá na aula. E o que eu ganho com isso? Bom, o que eu ganho é que eu mudo esse cara, eu mudo A. Eu continuo caindo naquele mesmo caso. Só que agora eu mudo aqui em cima. O log de 4 na base 2 era 2. O log de 3 na base 2 é esse 1,58 aqui, ó. Então, aqui sim, ó, a multiplicação de Karatsuba, a complexidade que eu não disse lá naquele dia na aula é, sem o truque de Gauss, n ao quadrado. Então, eu tenho um cara quadrático. Com o truque de Gauss, eu caio para n elevado a 1,585. Caramba, grande coisa, né? Não é muito, é bastante. Pega aqueles algoritmozinhos para plotar aqueles gráficos crescendo e vê que dá uma diferença. Então, para quando o seu n cresce muito, dá uma diferença significativa. Para quando o seu n nem cresce tanto, mas você faz muitas multiplicações com n meio relativamente grande, faz diferença também, tá? Então, essa uma chamada recursiva, eu ganho bastante. E agora, esse cara aqui, né? 8t de n sobre 2 mais O de n ao quadrado. Ele também apareceu na aula de multiplicação de matrizes. Mas assim como eu falei do Karatsuba, na aula de multiplicação de matrizes eu também comecei fazendo com um certo número de chamadas recursivas, que nesse caso era 8, e depois eu usei um truquezinho lá para diminuir para 7. Vamos ver a diferença, né? Nesse caso, com A igual a 8, B igual a 2, eu vou cair nesse mesmo caso do teorema mestre que eu estava fazendo até agora. Esse log aqui de 8 na base 2 é 3. Aí eu caio no algoritmo que é cúbico. Eu cheguei a falar para vocês isso lá e eu cheguei a fazer mais ou menos pelo método da recursão ali. Fiz umas continhas. Eu não ganhava muito, né? Porque isso aqui estava igual a classificação... desculpa, a classificação. Isso aqui estava igual a multiplicação de matrizes naquele algoritmo mais simples que a gente aprende lá no colegial, então não estava ganhando em nada. Quando eu faço a multiplicação de Strassen, que eu caio nesse caso de 7 chamadas e não 8, né? Então aqui a multiplicação de Strassen é a mesma coisa. O meu log vai diminuir, né? O A vai diminuir, então o log vai diminuir, logo vai ser n elevado a alguma coisa um pouco menor. Aqui cai de 3 para 2,81. Faz uma diferença gigantesca? Na prática faz. E aí, eu vou deixar mais um exercício aqui. Quando eu terminar de explicar o que é esse cara, você pausa e tenta resolver. Então, tenta usar o teorema mestre para uma relação de recorrência que é desse tipo. 2t de n sobre 2, mais O de n log n. Esse cara acontece? Esse cara existe? Ele existe. Eu vou deixar para quem faz a disciplina comigo, porque o vídeo não está lá muito bom para eu ficar abrindo assim no YouTube, mas em uma outra oportunidade eu gravei um vídeo sobre um algoritmo para resolver o problema de closest pair, que são os vizinhos mais próximos no plano euclidiano. Eu vou deixar material aqui falando sobre esse problema, mas no meu vídeo especificamente eu mostro como que chega nessa relação de recorrência. E aí, dá para resolver esse cara com o teorema mestre? O ponto é que se você parou e olhou para o teorema mestre e tentou encaixar naqueles casos, você vai lembrar o que eu estava falando lá no começo. Realmente o teorema mestre
não serve para todos os casos do mundo, esse é um deles. Além daquele que eu fiz o t de n-1, por exemplo, esse também, mas é por causa do formato da f de n. Então, beleza. Eu falei do Teorema Mestre, mas eu vou dar uma pincelada aqui para dizer como é que eu chego para responder esse cara. Eu vou ter que usar algum método ali de substituição, pela árvore de recursão e assim por diante. Nesse caso aqui, ó, eu estava vindo, na verdade, dessa relação de recorrência, mas aí eu simplifico, né? Esse cara some por serem de menor ordem. E aí eu chego no tal do algoritmo para resolver o closest pairs, nessa relação de recorrência aqui. E aí, para resolver, o que eu faço? Eu faço aquele esquema de, eu pego aqui, tem essa função de t n sobre 2, eu uso ela e eu abro, né, vou abrindo, vou substituindo e abrindo da seguinte maneira. Eu pego tudo isso aqui e coloco dentro desse parênteses aqui, só que agora não com n, e sim n sobre 2. Onde está escrito n, eu ponho n sobre 2, tá? Então eu vou abrindo isso aqui da seguinte maneira. Eu faço 2 vezes, na primeira iteração, né? 2 vezes t de n sobre 2 mais n log n. Tá aqui, maravilha. Aí na próxima iteração, da minha resolução do problema, tá? Que seria o próximo nível de recursão, eu trocaria esse cara aqui, onde está n, eu ponho n sobre 2, tá? Na verdade, o t de n sobre 2, desculpa, eu copio aqui, só que onde estaria n aqui, eu ponho n sobre 2. Isso fica 2 vezes que vem daqui. Aí o que está entre colchetes aqui, ó, esse cara todo vem desse t de n aqui. Então, fica 2 vezes t de n sobre 4, que vem dessa coisinha verde, mais O de n sobre 2 log de n sobre 2, que é essa parte aqui. E eu mantenho esse cara aqui, ó. E aí no próximo nível, o que vai acontecer? Eu vou manter tudo isso, só que eu vou colocar de novo aqui, ó, 2 vezes aí lá dentro, t de n sobre 8 mais O de n sobre 4 vezes log de n sobre 4, e esse cara vai saindo aqui. E aí eu paro para o seguinte, existem algumas propriedades do Big O que eu não cheguei a comentar, por questões de espaço que eu tenho nesses vídeos, os tempos que eles têm que ter, mas eu vou falar aqui rapidinho. Quando eu cair num caso desse aqui, ó, de Big O de n sobre uma constante vezes log de n sobre uma constante, isso aqui é Big O de n log n, tá? Você consegue perceber isso fácil pela curva, né? Pela questão da curva, do Big O tá menor, etc. Outra coisa também é Big O de A mais Big O de B é igual, é a mesma coisa, que Big O de A mais B. Isso vale para multiplicação também, tá? E também vale para qualquer f de n aqui, vezes um Big O, fica essa coisa aqui, ó. Fazendo isso e voltando aqui para a minha relação de recorrência que eu estava abrindo, o que eu faço? Bom, esse cara mais esse cara vai ficar Big O de n log n de qualquer jeito, tá? Só que ele aparece uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Quantas vezes ele aparece? Nesse caso é 3 porque ele está na terceira iteração. Nesse caso é 2 porque ele está na segunda. Nesse caso é 1 porque ele está na primeira. Então eu vou colocar aqui, ó. Na 10ª iteração ele aparece i vezes. A mesma coisa vale aqui para o 2 aqui no começo, ó. O 2 aparece multiplicando uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Só que multiplica ele por ele mesmo. Então eu vou ter um 2 elevado a um número da iteração que eu estou. E aqui no meio sempre vai ter o n dividido por alguma coisa, que é t de n dividido por alguma coisa. Essa alguma coisa também vai subindo, né? Vai sendo multiplicada por 2. Então também cai 2 aí. O que eu faço com isso aqui? Bom, generalizei. Eu sei todas as iterações, qual que é o formato da minha equação aqui, né? Dessa minha relação zona enorme aqui. Eu generalizo ela desse jeito e pronto. E aí, eu olho para qual que é o caso base, quanto custa o meu caso base, isso aqui vai depender do problema. Nesse caso eu coloquei que t de 1 é igual a 1. E aí eu faço isso aqui, ó. T de n sobre 2 elevado a i tem que ser igual a t de 1. Porque é quando eu vou parar, né? Aqui, ó, esse 1 aqui é o meu caso base. É quando eu paro, é quando minha recursão não desce mais. E aí eu faço toda a continha de log, coisas que eu já fiz, tal, e eu vou chegar que i é igual a log 2
na base n. Ou log de n na base 2. Aí quando eu substituo, então, o i daquela coisa generalizada que eu fiz 2 slides para trás, aqui no lugar do i eu coloquei o log de n na base 2, tá? Aqui é tudo base 2. Não está demonstrado aqui explicitamente, mas é tudo na base 2. Então eu substituo, chego nisso aqui, aí o 2 elevado a log de n na base 2 é o que estava no slide anterior, né? Que eu estava querendo mostrar ali na última linha, é só o n vem para cá, esse cara aqui some, isso aqui vira n. T de 1 é 1. E aí, aqui eu tenho log ao quadrado vezes o big O, e eu passo esse cara para dentro, como eu falei numa propriedade agora há pouco. Né? Vai ficar log de 2, log na base 2 de n, vezes log base 2 de n, fica esse quadrado aqui, ó. Então é uma continha que você já deve perdeu atenção pra caramba, não importa tanto. O que importa é que eu fui substituindo os meus valores e usando um monte de propriedade de log para chegar que esse algoritmo é n de log ao quadrado de n. Pode ver, n de log ao quadrado de n realmente não está em um dos casos lá do teorema Mestre, você não vai conseguir chegar aqui. Eu até voltei aqui no slide para mostrar. Não tem um log ao quadrado aqui, ó, não tem. Esse é o único cara que aparece um log embaixo e não tem o quadrado. É porque não dá mesmo. Esse cara, teorema Mestre, não generaliza para todo mundo. Mas ainda assim, o ponto era você chegar no final da aula aqui e saber que não é tão fácil resolver, é um pouquinho chato resolver relação de recorrência. Em alguns casos, você vai ter que resolver mesmo, não tem jeito. Em alguns casos, ou na maioria dos casos, eu diria, pode contar com o teorema Mestre que ele vai ajudar. Beleza? Usem.